Vamos lá então. Continuando aqui, falando dos princípios da CEP e das comissões de ética nos seus trabalhos processuais. Você tem basicamente 3 princípios: proteção à honra e à imagem, proteção à identidade e à independência e imparcialidade. Você tem que entender o seguinte, olha para a tela. Cada princípio desse se relaciona a uma das pessoas envolvidas no processo de apuração de falta ética. Os princípios, aí você tem 3 princípios básicos. Quando você tem o princípio de proteção à honra e à imagem, quem está protegido aqui? Se você tem um princípio de proteção... Não, vamos inverter isso aqui que é melhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos inverter que acho que fica mais fácil entender. Vamos pensar nas pessoas que estão envolvidas no processo de apuração de falta ética. Em qualquer processo de apuração de falta ética, você vai ter o acusado, você vai ter a pessoa que denunciou e você tem a comissão, que vai processar o feito, que vai julgar, vamos dizer assim. E, para cada um desses personagens, um princípio diferente é aplicado. Por quê? Se eu tenho o acusado, se essa pessoa está sendo acusada de uma falta ética, primeira coisa, ela cometeu falta ética? Não sei. Por isso eu estou apurando o fato. Ele é indiciado, ele é acusado porque ele está sendo investigado. Mas você sabe muito bem que qualquer pessoa que está sendo investigada por qualquer coisa, ela acaba tendo uma presunção de culpa. Porque todo mundo acha que, não, se está investigando é porque ele fez besteira. Porque a pessoa que é honesta, não faz nada de errado, ela nem chega a ser denunciada. Pode ser até verdade, só que você tem que prestar atenção aqui o seguinte. Existe no Brasil a chamada presunção de inocência. Presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Aqui nem se precisa falar em trânsito em julgado, só que você tem que prestar atenção. Por ter o acusado essa presunção de inocência, o que acontece? Ele vai ter, a presunção de inocência do acusado vai dar para ele qual princípio? Princípio de proteção à sua honra e à sua imagem. Até, é claro, que seja confirmado se ele é mesmo ou não acusado, ou melhor, culpado. Agora, e o denunciante? Se a pessoa denunciou, vamos lá, ela cumpriu um dever funcional. Só que esse dever, ele pode ter sido exercido, ele pode ter sido praticado, e pode ter afetado um superior hierárquico desse cara. Porque lembra, se o seu superior te dá uma ordem ilícita, imoral, antiética, você tem o dever de denunciá-lo também. Sendo assim, esse cara que é o denunciante, ele pode muito bem ter mexido com, a gente fala, mexido na casa de marimbondo, ele pode ter tomado conhecimento de uma infração cometida pelo seu chefe. E ele está com medo, ele está denunciando, mas ele tem medo de ser retaliado. Por isso, para proteger o servidor de uma eventual retaliação, com o objetivo de proteger de uma retaliação, você vai dar o que para ele? A proteção à identidade do denunciante. Identidade. Beleza? Ele vai ter a identidade protegida para que não haja uma possível retaliação a ele por ele ter denunciado. Agora, se a comissão está apurando essa situação toda, tem que pensar o seguinte, vamos lá. Denunciante não protege a honra e a imagem dele, por quê? Porque eu já te falei, ele cumpriu um dever. Então a honra dele está ótima. Ele cumpriu com o seu dever. A comissão, não preciso nem perguntar sobre honra e imagem, porque é a comissão. Você presume a honra e imagem dos integrantes da comissão. Também não posso proteger a identidade de quem faz parte da comissão pelo princípio, fazer uma analogia, o princípio da identidade física do juiz. Ora, se eu não posso ser julgado por alguém que eu não conheço, eu não posso proteger a identidade de quem faz parte da comissão. Você tem que saber quem está te acusando e, melhor, você tem que saber quem está te processando. E, então, o que eu vou fazer com essa comissão? Eu não vou proteger a honra e a imagem. Eu vou dar para a comissão independência
e imparcialidade. Certo? Independência e imparcialidade da comissão, para que ela promova, na medida do possível, um julgamento justo. Certo? Esses são os 3 princípios que o Código de Ética dá e quais são as pessoas que se aplicam àquele princípio. Por isso, você tem que prestar atenção nessa situação aqui. Lembra daquele esquema que a gente fez e vamos passar. O procedimento de apuração de falta ética está todo aí no seu material. Olha, ele pode começar de ofício ou por uma denúncia, ele vai ter depois a resposta do acusado, a comissão de ética vai requisitar documentos, se tiver novo elemento de prova, uma nova manifestação vai ser feita em 10 dias. Depois da instrução, a comissão faz uma decisão fundamentada. Se tiver falta ética, aí você tem uma série de penalidades aí. Antes de falar do sigilo dos procedimentos, eu quero dar um apanhado geral nesse procedimento aqui, nesse esquema que eu vou fazer com você agora. Vamos imaginar o procedimento de apuração de falta ética como se fosse uma linha do tempo. A gente tem a linha do tempo aqui, que vai culminar com a decisão da comissão de ética naquele processo. Então você começa com a instauração do procedimento de apuração de falta ética e termina com a decisão. Em linhas gerais, você tem que entender o seguinte: instauração é o início, é a inauguração do processo. Essa instauração pode se dar por meio de denúncia, que é o mais comum, mas o fato importante e interessante é que isso também pode começar como? De ofício. O que é a instauração de ofício? É a que não precisa de denúncia. O chefe pode muito bem ter visto você, ou melhor, a pessoa que faz parte da comissão de ética pode ter visto você praticando um ato e já começar o processo, sem que ninguém tenha te denunciado. Mas pode ser também que alguém foi lá e caguetou você, certo? Então a primeira fase é essa instrução, que pode começar de ofício ou por denúncia. Uma coisa que já foi cobrada em prova é o seguinte: essa denúncia só pode ser feita por agente público? Não. Ela pode ser feita por agente público, claro, mas ela também pode ser feita por um particular. Seja pessoa física ou jurídica, seja uma associação ou uma entidade de classe, várias pessoas aqui que são particulares. Beleza? Muito bem. Depois da instauração, você vai ter um tempo, você vai ser indiciado e você vai ter um período para oferecer a sua resposta, a resposta do acusado. Esse prazo é de quantos dias? 10 dias. Depois que você recebe, você toma conhecimento... vamos organizar isso melhor então, vamos lá. Você foi instalado hoje, aí daqui a pouco você toma conhecimento. Você tem ciência do processo. Desse ponto, aí você conta 10 dias para que você ofereça a sua resposta. E o que o Código de Ética fala é o seguinte: se dentro desses 10 dias surgir um novo documento, surgir esse novo documento, você vai ter um prazo de novos 10 dias para se manifestar sobre esse. É uma nova resposta, mas que só se aplica a esse novo documento. Quando você tem novos 10 dias, não quer dizer que esse prazo foi esticado, não. Não. O que acontece é o seguinte: você tem um novo prazo para responder a esse novo documento. Essa resposta você usa para fazer a sua acusação. Mas essa nova resposta é só para esse novo documento. Tudo bem? Então vamos lá. Depois disso, surge a fase chamada de instrução no processo, que é a fase mais longa nesse processo. Beleza? A instrução é o quê? Instrução. É quando você vai ter efetivamente o direito de ampla defesa e contraditório sendo exercido. Porque aí você vai poder juntar provas. Contraditório. Aqui você vai poder juntar provas, colher testemunha, fazer a acariação e tudo mais. Beleza? Só para você entender assim, o que é a acariação. A acariação é você botar as duas pessoas cara a cara. Você tem o depoimento A e o depoimento B.
A disse que você estava na sexta-feira no bar bebendo cerveja. O B disse que você estava em casa bebendo cerveja na sexta-feira. Então, o depoimento é divergente. Coloca os dois de frente um para o outro, a careação. Aí você faz a careação, põe um de cara, os dois põem cara a cara, eles vão dizer o que realmente aconteceu. Aí você vai tirar a sua dúvida em relação àquele depoimento divergente. Tudo bem? Beleza. Então, chegamos aqui e, acabada a instrução, aí você começa aí você tem um prazo para que a autoridade tome a sua decisão. E existem 5 possíveis decisões de um procedimento desse de apuração de falta ética. Quais são as 5 possíveis decisões? Em primeiro lugar, você pode ser absolvido. Você pode sofrer, lembra, a censura ética, que é aplicada pela própria comissão de ética. E agora, existem 3 outras penalidades que a comissão não aplica diretamente, mas ela pode tomar a decisão nesse sentido. Primeiro, ela pode sugerir a sua exoneração. Ela pode encaminhar esse processo, o processo para a Controladoria Geral da União, se ela vê que é necessário que haja atuação do Sistema de Correição Federal. Ou ela pode recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar. Qual a diferença de sugerir exoneração para recomendar o PAD? Por quê? Exoneração é um ato que, apesar de não ser punição, o servidor vai perder o cargo. Normalmente, o servidor que ocupa o quê? Um cargo comissionado. Certo? Agora, o PAD é necessário para que haja aplicação de pena, normalmente pena de demissão. Tudo bem? Então é isso. Se a falta ética ensejar a penalidade de demissão, aí a comissão vai recomendar, percebe que o verbo é um pouco mais forte que sugerir. Sugerir dá uma ideia mais leve, mas recomendar é uma coisa mais pesada. A comissão recomenda a abertura de PAD, porque ela não pode demitir o sujeito, mas ela recomenda, olha, eu recomendo a abertura de um processo porque o que ele fez é passível de demissão. Normalmente é assim. Agora, se não for, o cara só ocupar um cargo comissionado, só assim, eu sugiro que a autoridade exonere o servidor por tal e tal infração ética. Beleza? Tranquilidade. Sabendo disso, vamos falar aqui agora do sigilo dos procedimentos. Isso é importante. Todo o procedimento de apuração de falta ética, tudo que a gente disse até agora, ele fica com a chancela de reservado. Ele fica lá com a etiqueta dizendo assim, ó, esse processo é reservado, até que ele seja concluído e a CEP ou a Comissão de Ética profira a decisão. Então vamos lá, vamos desenhar de novo aqui o processo para você ter noção do que a gente está falando. O processo está correndo. Pum, aqui tem a decisão. Durante todo o processo, ele fica como reservado. Depois que o processo é concluído, que aquela fase de instrução acaba e tem um prazo para a pessoa decidir, a partir daqui ele já passa a ser, e principalmente depois da decisão, ele é tornado público. E por que isso? Porque antes eu não tinha certeza se a pessoa era culpada ou era inocente. Mas com a decisão, eu já tenho certeza disso. Eu já sei se ele é um cara culpado ou se ele é inocente. Então eu não preciso mais esconder. Eu posso tirar o reservado e deixar aquilo como público, um documento público. Os autos, caso os autos estejam instruídos com o documento para sigilo, esse acesso só pode ser feito por quem tenha igual direito. Isso aqui é só porque a comissão não pode violar o sigilo de um documento. Só quem tem direito de acessar esse documento é que pode quebrar esse sigilo. Quem tem igual direito perante o órgão originalmente responsável pela sua guarda. E aí, para resguardar o sigilo dos documentos, as comissões de ética, depois de concluído o processo, vão fazer com que esses documentos sigilosos sejam desentranhados dos autos, quer dizer, sejam retirados dos autos, lacrados e acautelados. Essa informação é um pouco menos relevante, a gente pode passar por ela. Isso aqui é interessante. O direito de acesso ao imputado, quer dizer, ao acusado. Olha só, qualquer pessoa que esteja sendo investigada tem o direito de saber, olha aqui, direito à verdade, de saber o que está sendo imputado, conhecer o teor da acusação e ter visto os autos. Aonde,
no recinto da comissão de ética. E, olha aqui, mesmo que ainda não tenha sido notificado da existência de processo. Então, vamos lá. Para você ter acesso aos autos, a exigência que se faz é que você esteja... Deixa eu trocar aqui. A exigência é que você esteja aonde? No recinto... Cadê? No recinto da comissão de ética. Mas a falta de notificação sobre a existência de processo não é empecilho para que você tenha acesso ao processo. O único empecilho seria você querer ter acesso fora da comissão de ética. Aí não pode. Tem que ser no recinto da comissão de ética. Beleza? E como ele está dizendo, esse direito inclui obter cópia dos autos e certidão do teor do processo. Beleza? Vamos falar também agora do dever de decidir. Isso é importante. Por quê? Se a comissão de ética está processando o processo, está fazendo tudo lá, e ela, por acaso, percebe que existe uma omissão no código de ética, ela não pode deixar de decidir por conta dessa omissão. Beleza? Olha só, as comissões de ética não poderão escusar-se de proferir decisão sobre uma matéria de sua competência alegando omissão no código de ética. Ou seja, se eu estou fazendo um processo lá e eu vejo que a conduta do servidor não é prevista expressamente no código de ética, então tem uma omissão. Se tem uma omissão, o que eu faço? Aí eu vou ter que apelar para os mecanismos de integração da norma, analogia e invocação de princípios. Agora olha para cá. Se tiver uma dúvida, aí o que eu faço? Ouço previamente a área jurídica. Cuidado com isso, tá, gente? Porque uma coisa é, olha só, se no procedimento de apuração de falta ética, houver lacuna, o que é lacuna? Lacuna é ausência de norma específica. Ausência de norma específica. Se houver lacuna, eu não vou ouvir a área jurídica, não. Na lacuna, eu aplico analogia. E se a analogia não der, eu aplico os princípios. Certo? Agora, se no processo eu tenho uma dúvida, cuidado, dúvida não é ausência de norma. A dúvida é a norma existe, ó, a norma existe, mas eu não consigo aplicar ou eu não consigo interpretar. Beleza? Se a norma existir, cadê? Deixa eu trocar aqui a cor disso aqui. Se a norma existir, mas se não conseguir aplicar a norma ou mesmo não conseguir interpretar a norma, aí você tem dúvida. A lacuna é a ausência. Beleza? E como eu resolvo a dúvida? Aí sim, se eu tenho uma dúvida, eu vou resolver a dúvida perguntando. E eu pergunto para quem? Eu consulto a área... Eita, que é isso? A área jurídica do órgão ou da entidade. Tudo bem? Então lembra disso. Lacuna, analogia ou princípios. Dúvida, aí eu pergunto para a área jurídica. Beleza? Ótimo. Então, prosseguindo, algumas observações finais. Se você constata a ocorrência de um ilícito penal, né, de um crime, ou de um ilícito civil, ou até de improbidade, você comunica à autoridade competente sem medida das suas competências na comissão de ética. Se você tem um documento que é necessário para a instrução, senão a autoridade que você requisitar o documento não pode alegar sigilo para te oferecer, por aquela regra que a gente viu antigamente, a regra que a gente viu antes. E se a infração ética for cometida por um membro da comissão de ética, quem vai julgar o processo é a comissão de ética pública, é a CEP. Então, anota isso aí. Se um sujeitinho normal, servidor, comete infração ética, quem vai julgar ele? Comissão de ética. Mas se
Lembra, a comissão de ética é formada por quantas pessoas? 3. Tem 3 pessoinhas que compõem a comissão de ética. Então, regra é simples. Quem cometeu a infração for um servidor, quem vai julgar ele é a comissão de ética. Mas, se quem cometeu a infração foi um membro da comissão de ética, quem vai julgar? Aí não é a própria comissão, porque ele faz parte da comissão. Aí é o órgão superior. É a comissão de ética pública. E o que todo mundo me pergunta, professor, e se quem cometeu a infração for um membro da CEP? Aí o código é silente. Aí o código não fala nada. Pode ser a presidente, pode ser Deus, mas o código não fala. Então não se preocupe, que senão vai cair na sua prova. Beleza? Grava só essa escadinha. Servidor, quem julga é comissão. Comissão, quem julga é CEP. Beleza? Ótimo. E aí, por fim, temos o termo de compromisso, que é só uma coisa bem informal. Você, quando for tomar posse, você vai assinar o termo de posse e, dentre um monte de coisas que você assina quando toma posse, você vai assinar um termo de compromisso dizendo que você está acatando as regras do Código de Ética, do Código de Conduta da Alta Administração, e se aquele órgão que você está trabalhando, que você está tomando posse, tiver um Código de Ética próprio, também em relação ao Código de Ética próprio daquele órgão. Tudo bem? É isso. Espero que você tenha gostado da aula e esse foi um complemento para a turma aqui de INSS para essa matéria de Código de Ética. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e bons estudos para vocês, galera.